Oi, Potter. Eu tô em Novo Hamburgo, na casa do Luiz Fabiano da Silva. Luiz Fabiano é um vigilante, trabalha com segurança e na última semana Luiz Fabiano esteve preso. Ele foi preso por conta de um suposto envolvimento num planejamento de um atentado a um show da Lady Gaga que ocorreu no sábado passado. Houve uma reviravolta no caso e neste final de semana Luiz Fabiano acabou sendo solto e a gente está aqui com ele para conversar, entender melhor essa história e também o que ele passou. Por favor, Milman, deixa o 13 dar uma introdução, 13. O 13 acompanhou essa história, conversou com o Luiz Fabiano, inclusive, já, né, 13? Conversei ontem com o Luiz Fabiano, aí depois dele ser solto, ele foi solto no sábado de manhã. O que aconteceu, Por que ele foi preso injustamente? O que aconteceu foi o seguinte, uma ligação anônima para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, para um telefone, né? Eu tive no programa aqui de tarde e falei isso aí, para um telefone, um 180 alguma coisa, isso. Alertou que tinha um plano terrorista para colocar bombas lá no show da Lady Gaga, que por um acaso reuniu 2 milhões e 100 mil pessoas. Você imagina o que ia ser se acontecesse. Esse alerta foi levado a sério, levado à Polícia Civil, que mandou para o Ministério da Justiça, para o Cyberlab, um laboratório cibernético que verifica de onde partem essas mensagens. A pessoa foi detalhista, a pessoa que deu, provavelmente ela estava no chat, tá? Que era no Discord, daquele plataforma de jogos. Plataforma que a galera usa para conversar sobre jogos. Isso, jogos e tal. Mas que às vezes é subvertida. Não só para isso, né? Mas, subvertida para bater em papo sobre coisas estranhas, né? E aí eles levaram a sério porque o cara deu detalhes, apelidos de pessoas que estariam usando o troço e que iam explodir crianças e LGBTQI. E aí levaram a sério. O Cyberlab identificou os computadores, fez um relatório, os IDs das mensagens, os IPs. Tá? Os IPs que os IPs das mensagens. A identidade, né? O IP, para o nosso ouvinte, é uma espécie de identidade que nem o RG da tua carteira, só que de cada computador e de cada celular. No caso do Luiz Fabiano, fiquei sabendo por ele ontem, ele nem tem computador. Tá? Ele já teve no passado computador, ele só tem o celular. Até acho mais difícil ainda. Mas que desespero, né, Trez? Imagina. Sim. Aí o que acontece? A partir deles chegaram no nome do Luiz Fabiano porque tinha um e-mail que era usado, que é um que é usado por ele. E além do e-mail, tinha o IP do computador, do celular dele. Ao que tudo indica, portanto, o verdadeiro criminoso clonou o IP do celular do Luiz Fabiano. Eu acho importante ressaltar o trabalho aqui, quem me aproximou do Luiz Fabiano aí, foi o advogado aqui, o França. Deixa eu ver onde é que tá. Michel França. Michel França é um advogado especializado em causas, em crimes cibernéticos. E ele foi procurado pela família do Luiz Fabiano, desesperados. Um outro advogado que tinha sido contratado disse, não, esse sujeito vai entender como é que funcionou o negócio. E ele pediu todos os relatórios para o Ministério da Justiça, os relatórios da Polícia Civil, e descobriu que o cara estava fazendo um rodízio de IPs. O sujeito do Rio, um dos 14 investigados. Ou seja, ele usa o IP do Luiz Fabiano... Não, são 9 investigados, errei. 9 investigados. E ele usa o IP do celular do Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano é preso como suspeito de articular ele teria esse atentado. Hackeado um provedor de internet e utilizava IPs em rodízio para não ser detectada a própria localização dele. Mas esse cara tá preso? Esse cara, que eu me lembro, ele foi preso por encontrar em pornografia infantil no computador dele, tá? É um maior de idade, mas jovem. Tá? E também teve um outro preso em outra cidade do Rio de Janeiro, que ele estimulava nas mensagens morte de crianças ao vivo no negócio. Então o troço era sério. E eu não condeno as autoridades por se precaverem, né? Até a gente estranhou que não foi todo mundo preso no primeiro momento. Mas aí o Luiz Fabiano, a situação dele é diferente. Não foi preso pelo tipo de mensagem, e sim porque quando foram fazer as buscas na casa dele para ver se ele tinha computador se comunicando com os caras, encontraram 3 armas. 2 delas com porte permitido, mas já estava vencido, um 380, ele me corrija depois se tiver certo, uma pistola 380 e um calibre 38. Sim, porque ele é vigilante. Claro. E a terceira, um revólver pequeno, uma garrucha que a gente chama, calibre .22, nem se usa mais, nem se fabrica mais esse tipo de arma, e ela estava meio apagada a numeração. Quando a numeração está apagada, é considerado apagar sinal identificatório. Sim. E tal, e permite prisão em flagrante. Mas ela não estava raspada de propósito. De propósito, é o que ele diz que não, né? Ele diz que não, que é uma arma antiga. O Luiz Fabiano está nos ouvindo bem, Milman?
Tá sim, Potter. Inclusive, ele já tá aqui à disposição. Não sei se vocês já querem perguntar Não, alguma meu coisa não pra é. ele. Eu quero Bora. começar perguntando pro Luiz Fabiano como é que ocorreu a primeira prisão, o que ele consegue lembrar, se ele foi bastante surpreendido, como ocorreu. Luiz Fabiano, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Timeline, viu? Bom dia a todos. Foi uma surpresa muito grande, né? Ser acordado pela polícia, né? A gente escutou a sirene na frente de casa, eu abri a porta correndo, porque sei lá o que estava acontecendo, na imaginação, eu acabei meio dormindo ainda. Daí abri a porta, me deparei com a Polícia Civil ali, né? Perguntando se eu era o Luiz Fabiano, eu disse que sim. Daí foram entrando já e pedindo celular e notebook e tal. E eu só tenho celular, não tenho computador. Né? Que daí já começaram a dizer, tu tá sendo acusado de fazer terrorismo, coquetel molotov, bombas, e como assim? Não tô te entendendo nada, cara. Pra mim tá muito confuso aí. Não, tem um mandado de Rio de Janeiro pra ti que tu queria explodir lá, fazer atentado no show da Lady Gaga. Mas eu nem sabia que ela estava no Brasil e muito menos que ela ia fazer show. Aquele ali pra mim foi uma coisa inusitada, né? Eu não estava entendendo. Daí onde eles acharam as minhas armas ali, mas as armas ali estavam com a posse vencida, né? Não eram armas ilegais. E daí eles se apegaram na minha garrucha, uma arma que é muito antiga, que vem de parente, de família, passa um para outro. E como eu trabalho nessa área, daí foi dado para mim porque eu cuido, que eu gosto, né? Mas é importante esclarecer que essas armas que foram encontradas não são usadas no teu trabalho, né? Não, essas armas são minhas, particulares, né? Uma que é minha, a pistola, né? Que tá registrada no meu nome, tinha meu porte, tudo. Uma que foi herança do meu tio, que morou com a gente 1 mês e pouco, devido às enchentes de maio, e faleceu no mês 7. Daí a minha tia, não sabendo o que fazer, me doou, né? Me doou porque eu trabalho na área e a outra já tinha há muitos anos junto comigo, a garrucha, né? Aquilo ali acho que nem funcionava, né? Era só pra bonito. Luiz Fabiano, tu ficou quanto tempo preso? Eu fiquei... Já na segunda-feira eles me pegaram aqui em casa, disseram que eu tinha uma audiência de custódia, que eu não fui... Que não fui intimado. E já fiquei deu de segunda-feira preso. Só, Potter, rapidinho, é importante a gente esclarecer a ordem dos fatos, né, Fabiano? No primeiro momento, então, no sábado, antes ainda do show da Lady Gaga, a polícia veio aqui, encontrou as armas e por ter encontrado as armas, te levou para a delegacia. Nesse momento, tu acabou voltando para casa, né? Sim, exatamente. Paguei fiança e voltei para casa. Daí passei o final de semana em casa, onde segunda-feira eles retornaram, né? Com essa bendito que tinha se mandado para cumprir, né? E aí nessa segunda vez ficou uma semana preso, é isso, meu mano? Isso, exatamente. É isso, né? E aí como é que foi a tua recepção lá na cela? Quantos presos tinham e como é que eles te trataram? Como é que reagiram à tua presença? Lá dentro para mim é tudo novo, né? Eu nunca imaginei ser posto dentro de uma cela, né? Tava eu mais 7, total 8. Mas a ironia do destino a vida é muito engraçada, né? Eu fui lá dentro lá que eu vi 7 detentos lá, eles me levantar, me mostrar que eu era o inocente, ter fé em Deus, né? Que ia dar tudo certo. Foi bem assim... não tem palavras, é complicado isso. Mas eles chamavam o carcereiro, diziam, o Luiz Fabiano aqui tá errado, isso aqui tá acontecendo. Eles faziam alguma movimentação verbal com alguém lá? Não, lá eles não tem muito acesso a isso aí, né? Porque como a nossa cela ela era uma cela bem tranquila, né? Assim, devido os outros detentos ali, né? Então eles já tinham combinado não fazer bagunça já para não ser chamada a atenção lá dentro, né? Que os caras que são muito bagunceiros lá, eles são mais castigados, vamos dizer assim, né? Eu queria te perguntar, Luiz, se em algum momento tu achou que não ia conseguir sair, né? Porque tu disseste aqui, eles estavam me dando força e tal, porque foi uma situação absolutamente nova pra ti. Se em algum momento tu chegou a pensar, eu vou ficar aqui nessa loucura que não faz parte daquilo que eu sou. Com certeza. Eu tinha só acesso com meus advogados e daí teve um dia que eu fui falar com eles lá e eu cada vez com esperança, né? Mas aí teve um dia lá que o advogado disse que eles estavam dizendo que eu tinha morado nos Estados Unidos 27 anos
Daí aquilo ali começou a me tirar um pouco a minha esperança, porque não vinha notícia boa, só vinha notícia ruim e a cabeça do cara lá trancado, a família longe, e o cara começa a pensar besteira, exatamente. Eu pensei, pelo amor de Deus, será que não vai acabar isso nunca? Cada vez inventando mais história. Eu queria que fazer duas observações pra gente, ele foi preso, ele foi claro, é uma prisão preventiva, né? Ele não foi para um presídio, né? Explica pra gente quem eram esses presos que estavam junto com ele, né? Porque ele não foi colocado numa prisão com, por exemplo, chefes de facção ou algo parecido. Aquilo ali é uma cela do NUGESP, de um núcleo provisório para presos provisórios que aguardam audiência na justiça antes do juiz decidir se eles vão ficar presos num presídio ou não. E nessa cela eles tomaram o cuidado de deixar o Luiz Fabiano com presos não perigosos, não faccionados. Os presos que estavam com ele, a maioria eram de coisas muito leves, furto, coisa assim, ou Maria da Penha, ele me falou. Gente que teve problema com a questão da mulher, mas não são criminosos profissionais. Por não serem criminosos profissionais, eles se identificaram com o Luiz Fabiano. É isso que ele me diz. Se identificaram de alguma forma, porque eles também são trabalhadores, são gente que não botaram são gente que tem carteira assinada. Com criminosos profissionais, porque o Luiz Fabiano trabalha com segurança. Com segurança, exatamente. O Luiz Fabiano até me confidenciou que um sonho da vida dele era ser policial, né? E agora, daí acabou preso, aí foi uma contradição. Uma outra coisa, existe um sujeito dos 9 investigados que morou nos Estados Unidos e foi deportado. Não é o Luiz Fabiano. Houve essa confusão. Provavelmente, Houve se essa não me engano, confusão, pelo que eu sei, é o cara que clonou. Esse rapaz que clonou teria morado nos Estados Unidos e sido deportado pelo Trump agora. Sim, é mais uma evidência da confusão cometida pelas instituições. Luiz Fabiano, então, isso eu achei interessante, Kelly, que é o seguinte, não é como o Potter aqui sugeriu, né, que talvez os presos tenham feito algum movimento, chamados carcereiros, acho que não. Pelo que eu estou entendendo, esses presos naquele momento estavam dando suporte emocional pro Fabiano. Isso, a solidariedade, estavam dizendo, te acalma, vai dar... É mais ou menos isso, Fabiano? Exatamente. Na ironia do destino, ela é engraçado, né? Porque eu entrei lá com medo, né? Porque imagina tu ser trancafiado numa cela com 7 homens ali dentro, sem saber o histórico deles, o pensamento deles. E lá foi ao contrário. Lá eu vi eles me levantando assim, e me exaltando, dizendo que não, cara, tu não era pra ter preso aqui, tá preso aqui. E fé em Deus, né? Fé em Jesus. Que a história é completamente esdrúxula, Luiz Fabiano. Eu imagino o que tu pensava a cada segundo da tua vida. Tu estava sendo preso porque tu estava participando de movimentar ataques terroristas durante o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. É absurdo. Não, é absurdo. Não teve nenhum segundo da tua vida que tu pensou nisso. Tu não pensou nisso lá, né? Óbvio. Todo tempo, né? Fazer o advogado do diabo depois. E aí eu nem sabia que ela ia estar no Brasil naquela semana e muito menos fazer show. Luiz, eu queria saber de te dar volta do retorno, porque a gente falou aqui do pesadelo, né? Chegou o momento que você achou que não ia nem conseguir sair, mas a esperança e o momento do retorno, eu acho que deve ter sido algo que tu jamais vai esquecer por ter conseguido algo que te devolveu para aquilo que te é de direito, né? Para tua vida, para tua família. Como é que foi a volta? Nossa, é uma sensação tão boa que eu não consigo nem descrever. A tua liberdade, tu sair no portão, assim, tu sentir um vento na tua cara, tu olhar para as coisas, né? É uma sensação indescritível, tu nunca dever nada para ninguém, né? Tu fazer tua história, teu nome ser sempre limpo e agora desse jeito aí me prejudicar, né? Dessas formas aí. Agora o prejudicado fica eu, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, mas é baixar a cabeça e trabalhar, né? Eu queria fazer uma questão de advogado do diabo, não em relação ao Luiz Fabiano, mas em relação à investigação. Existe a investigação e a investigação tem vários pontos que preocupam a gente enquanto cidadão, não no mau sentido, mas existia sim uma troca de mensagens entre diversas pessoas, excetuado o Luiz Fabiano, sabemos agora, entre diversas pessoas planejando fazer, é um desafio que eles chamam. Esse tipo de desafio a gente viu acontecer, tanto que com relação a 2 outros que foram investigados aqui no Rio Grande do Sul, são 3 gaúchos investigados. Só o Luiz Fabiano aqui, que está comprovado que é um engano. Os outros 2 lá de São Sebastião do Caí, até agora não se comprovou que tem engano algum.
Eles estavam se comunicando com o sujeito lá do Rio de Janeiro. Não é o fato de ser distante do Rio que não estavam fazendo. Para vocês terem uma ideia, aqui o Vale dos Sinos, infelizmente, nos tem brindado nos últimos anos com questões de planos maquiavélicos, diabólicos ou coisa que o Vale não tem expressão para dizer isso. Tipo assim, desafios por essa mesma plataforma, por chats, a trucidar animais ao vivo, a baterem em mendigos em sem teto e tal. E então, pessoal, apesar de aparentemente ter ocorrido um erro aí, eu acredito que tenha havido um erro com relação a ele, é importante o trabalho que a polícia fez e a mobilização que fez, porque poderia acontecer sim. É que eu achei frágil. O material que tinha sobre o Luiz Fabiano era muito frágil. Não, claro, não. E talvez em relação aos outros seja frágil também. Mas a precaução dos caras. Claro. Por favor, Pedro. Não, eu ia dizer que o caso do Luiz Fabiano me parece, Terezi, tu, claro, entende muito mais disso do que eu, mas a impressão que eu tenho é de que fica claro como existe uma distância perigosa, né, entre a rapidez com que a tecnologia avança e a dificuldade que as instituições têm ainda de interpretar as informações que ela fornece, com todas as suas armadilhas, inclusive, né? Então, claro que uma investigação tem que ser rápida quando tem ameaça de ataque terrorista, evidente, mas também tem que calibrar os filtros. É isso que o Potter está dizendo, né? Que separam indício de evidência. Então, um IP clonado, ele não deveria levar alguém para prisão, né? Sem que se ouvisse minimamente a versão do Luiz Fabiano, né, Terezi? Porque o cara não tinha nem notebook em casa. Tu tem que ouvir o que ele tem para dizer. Porque prender uma pessoa é algo muito sério, né? Não tá tirando só a liberdade do Luiz Fabiano, tu tira a reputação, tira a paz do cidadão, tira o senso de justiça, inclusive de alguém que queria ser policial, por exemplo, que é o caso do Luiz Fabiano. Então, assim, tu tem toda a razão, Terezi. Claro que tem que ser ágil, tem que ser rápido, mas tem também... Tem que ser melhor. Tu tem que calibrar o que é evidência, o que é um indício. Tu tem um indício, tu vai investigar, vai ouvir o cara e ver, pô, esse cara não tem nem notebook em casa, ele tem alguma coisa estranha aqui. Ele não tem a idade dos outros também. Não tem a idade dos outros, é um cara que tem 49 anos. O histórico dele todo, né? Enfim, familiar. Né? Milman. Fala, Milman. Eu queria aproveitar que vocês estão falando disso, para que o Luiz Fabiano conte como é que foi no momento que tu fostes até a delegacia, no primeiro momento, e depois na audiência de custódia, o que eles perguntaram para ti? Quanto que eles se aprofundaram sobre o caso para ti, querendo saber das informações desse plano, desse atentado? No momento que eu fui para a delegacia, eles, na verdade, até a polícia daqui estava meio perdida, né? Porque quando esse mandado veio do Rio de Janeiro, eles deram uma olhada por cima no meu celular lá, viram que não tinha nada, né? E daí eles iam passar essa investigação para lá para cima, né? Pro Rio de Janeiro, né? Uma olhadinha no celular, enfim. Mas eles quanto é que pagou de fiança? Na audiência de custódia é justamente para o que você disse, eles te ouviram ou nem consideraram? Porque não, na verdade aqui eu nem fui intimado para a audiência de custódia. Simplesmente eu paguei fiança no sábado pela manhã. Quanto pagou? 1.518. Daí paguei fiança, fui solto, daí vim embora. Domingo passei em casa. Daí segunda-feira apareceu o pessoal da polícia lá da primeira, dizendo que eu tinha uma audiência de custódia que eu não tinha comparecido. Mas daí eu disse, fui intimado. Eles disseram que tu não tinha comparecido, mas tu não foi, entre aspas, avisado, intimado. Não fui intimado. Aí alegaram que não tinha achado meu endereço, mas como é que me acharam sábado pela manhã, né? Isso não tem cabimento. Num erro como esse, Terezi, o dinheiro volta? O Estado paga de volta? Acho que o advogado pode, sim, imediatamente tentar pequenas causas aí, né, para resolver, para devolver. Acho que sim. São cabível. 1.518 não sei se não precisa uma ação judicial. Eu não acho que automaticamente não vai voltar. Acho que automaticamente, porque configurou, no caso, ali configurou o fato da arma estar com posse vencida, né? Talvez ele vá marchar com isso, mas talvez possa, pelo contexto de tudo, ele possa entrar com ação judicial. Luiz Fabiano, na imagem, antes, quando você entra com o Guilherme Milman aqui na imagem com a gente, tinha um senhor sentado naquela poltrona lá, seu pai. Né? Na matéria do Terezi, tem todo o reencontro com ele e ele também vivendo junto contigo, tua família e teus filhos. A angústia da injustiça. A maior de todas, né? Que é afastar alguém da sociedade que não cometeu um crime. Como é que a tua família viveu isso tudo? Teus filhos, o reencontro, como é que foi tudo isso? Ai, meu Deus, é difícil falar, começa a dar um nó na garganta, mas... Nossa, ninguém caiu a ficha, não tinha caído a ficha, porque... essa coisa que aconteceu foi uma coisa assim que
se olhar o meu passado, né, meu histórico, não existe, cara. Daí ver meu pai com 83 anos quase chorar. A primeira vez que eu vejo meu pai chorar na minha vida foi aquele dia, foi sábado. E ter eles de volta, que tá em casa, e ver eles, abraçar eles, não tem preço nenhum no mundo que pague isso. E teve churrasquinho no dia das mães ontem? Fizeste um churrasco? Ah, graças. Teve. Sempre domingo tem, né? Graças a Deus. Agora, um sabor especial, né? Luiz Fabiano, pessoal, só para vocês se situarem aqui, a gente tá na casa do teu pai aqui, né? A casa dele fica ao lado. E junto com ele aqui tá a Franciele, que é a esposa dele. Ela também tá bem emocionada agora, Potter, com essa pergunta que tu fez. E durante esse período, que foi na verdade 5 dias, né? Foi de terça até sábado. Conseguiu ter algum contato com a tua família? Não, nenhum. Zero contato com familiar. Só com advogado, né? Bravo, cara. Onde foi sexta de noite, a Tem advogada me levou lá um provisório. material de higiene que a família mandou. E daí levou umas cartas, né? Ali foi a única notícia que eu tinha deles, foi através das cartas. Mas contato com família, zero. Milman, a esposa é a que faz os vídeos, os protestos, porque se ela puder falar conosco, né, PG? Exatamente. Porque foi ela que gritou. Mobilizou pelas redes sociais. Isso. E aí a gente viu e disse, opa, talvez tenha algo errado aqui, né? Então, se ela puder falar conosco... Falou. Como é que foram esses dias da Franciele? Já tá aparecendo na imagem também. Eu vou puxar mais uma cadeira aqui. Franciele, conta pra gente o teu sentimento, a tua luta do lado de fora e toda essa mobilização que tu fez pedindo por justiça. É uma angústia, né? A gente saber de toda a verdade e o pessoal, né? Sair as notícias ali que a gente sabe, tem certeza que nada disso, né? Essa partiu dele, né? Principalmente, que era o principal acusado. Então, foi aonde eu pensei e disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso nem que eu tenha que me expor, porque dá um medo, né, na gente, apesar, é uma acusação grave, né? Mas eu precisei, sim, não tive medo nenhum de me expor e provar a inocência dele, né? Que graças a Deus deu tudo certo. Eu fico pensando no macro da situação, né? Lady Gaga vem pra cá, arrasta 2.100.000 pessoas pra Praia do Rio de Janeiro, um dos maiores shows da história, digo passagem, da história geral da música. Aí tem essa maldade, né, nessas plataformas que dão liberdade pra isso, pelo jeito que elas são construídas, né? Até certamente os donos não querem isso, imagino eu, né? Como Discord, 99,9% das pessoas conversam sobre jogos lá. É uma plataforma muito fácil de fazer vídeo e áudio, enfim, né? Aí, aqui no sul do Brasil, por causa de um IP que foi roubado por um hacker que usa disso para poder propagar, né, as péssimas ideias que ele tem de mundo, né, de enfrentamento com as pessoas, uma coisa patética. Tá o Luiz Fabiano preso durante uma semana. Na real, ele é preso, paga uma fiança, aí volta pra prisão, aí a família toda fica envolvida assim. Aí o pai dele, que ele nunca viu chorar, chora. É uma, sei lá, um efeito borboleta, assim, inacreditável, né? Inacreditável. Tanta felicidade que a Lady Gaga levou pra lá, enfim, aí no meio disso tudo tem essa maldade e esse erro grotesco da justiça. Grotesco da justiça. São 2 juízes, né? Uma juíza primeiro e depois. E o desconfiar, 13, é pelas armas. As armas é que pesam tudo pra ele. Entender que ele é um vigilante. A prisão em flagrante foi pelas armas. A prisão em flagrante foi pelas armas, tá? E ele iria responder o processo pela questão do terrorismo. Na segunda-feira, a juíza não viu ele na audiência. Achou que ele tinha desrespeitado por algum engano aí, ele não foi notificado, ele tá dizendo. E aí ela mandou por 2 motivos, eu li o despacho dela. O primeiro motivo, porque ele não foi na audiência de custódia, que ela queria explicações dele e ele não teve as explicações dele. Agora sabemos que aparentemente teve um engano aí, mas ela não sabia disso. E aí, o segundo motivo, ela disse: importante não deixar alguém armado que pode estar envolvido numa conspiração. Ela não tinha nenhum indício de que ele estava clonado. Ela tinha mensagens de ódio falando em matar
pessoas dentro do porque negócio. A investigação é importante, é da polícia. O IP dele. E foi a polícia que pediu a prisão dele, né? A polícia pediu a juíza prisão. entendeu que havia elementos para isso, exatamente, a partir da investigação policial. Ela tinha. Agora, sabemos, né, que tudo indica, e eu acho que eles vão acabar reconhecendo isso, tanto que soltaram, o juiz soltou, que o IP não era o dele, né, mas era clonado. O Luiz Fabiano, mas eu não vou condenar na fogueira a juíza, os elementos que ela tinha eram graves, né? Não, eram graves. A investigação é da polícia, né? E a polícia pede a prisão do Luiz Fabiano dizendo, olha, tem elementos para prendê-lo. Ela entendeu que havia. Ela achou que tinha que apartar da sociedade. Esse é o termo da prisão preventiva. O meu ponto é a dificuldade entre separar indício de evidência por parte da polícia. Grave, né? Porque o direito de defesa, a gente fala muito isso aqui, né, PG? O PG acho que toca na coisa do... esse instinto condenatório que a gente tem com rede social hoje. Eu vi nas postagens, nos vídeos da esposa, que as pessoas disseram, mas se não fizer... se ele não tivesse feito nada de errado. É todo mundo querendo apedrejar e crucificar. Mas é por isso que existe o direito de defesa, né? Para qualquer que seja. Eu lembro que na Lava Jato, vocês vão lembrar disso, teve um cara com o mesmo nome que foi também alvo de mandado, e não era, porque ele era homônimo à pessoa. Por isso é que existe a audiência para ele ser ouvido. Mas quando ele não é avisado, quando ele não é intimado para comparecer, e aí se considera um desrespeito ao Poder Judiciário, tem um erro. Tem um erro e grave, só para deixar bem claro aqui, tá? Que em momento nenhum a polícia chegou aqui dando voz de prisão, tá? Eles acho que... Não sei, né? Acho que até da parte deles, eles acharam meio patético, talvez, né? O que estava acontecendo. Mas tinha ordem, né? Tinha ordem. Tinha uma ordem, mas eles não falaram pra nós. Eles simplesmente pediram pra ele não levar nada de valor, só o documento dele, né? Em momento nenhum falaram que ele iria ficar lá, né? Sim, não foram grosseiros também, né? Mas não abriram o jogo, talvez. E mandaram pra delegacia só depois de terem visto as armas? Isso foi na segunda-feira, né? Na segunda... ali não falaram pra nós que ele estava sendo, né, acho que autuado é a palavra, acho, né, que iria preso. Ele não seria preso se não fosse não falaram pra nós que ele ficaria lá, né? No GESP. No GESP é um núcleo do judiciário que é um presídio provisório para pessoas que são presas em flagrante, pessoal. E isso que eu queria perguntar pro Luiz Fabiano ele disse que estava com 7 detentos ali dividindo a cela no GESP. Eu queria saber como é que era a cela, Luiz Fabiano, se puder dizer pra gente, porque algo me chamou a atenção na reportagem do 13, que diz que as tuas roupas foram extraviadas, quer dizer, quando tu sai da prisão ali, não consegue levar as coisas que estavam contigo, tem que ir com uma camiseta improvisada. Explica pra gente como foi a tua saída e como era a estadia lá dentro. Lá quando tu chega lá, eles tiram tua roupa particular, né? Eles botam num saco lá e numero lá e guardam, né? Deixa guardado. Daí eles te dão um uniforme lá, calça, camisa, um material de higiene, uma escova, né? Um pedaço de sabonete ali. Daí vai pra cela. E lá dentro da cela lá, era uma cama pra cada um, era 8 beliche, né? Os beliche, 8 pessoas, daí tinha um banheiro ali. Chuveiro quente, né? Mas é bem precário, assim, a alimentação deles lá é bem precária, bem fraca mesmo lá. E na volta, quando eu fui libertado, quando me deram a liberdade, eles extraviaram minha roupa. Eu fui lá pegar minha roupa e não me deram. Daí disse que tinham perdido. Daí me deram lá uma bermuda de outro lá, um chinelo e uma outra camiseta que nem era minha. Luiz Fabiano, muito obrigado por nos atender, deixar a gente entrar na casa do teu pai, né? Enfim, a gente precisava contar essa história, né? Ela já vem sendo contada pelo 13, pela Júlia, desde a matéria, né, deles em GZH. A gente quer dar mais luz a isso. A gente sabe que tu tem mais entrevistas a dar, tem que realmente gritar. Erros assim não podem acontecer, de verdade. Não, exatamente. Eu que agradeço aí o espaço para os caras desabafar um pouco, né? Eu imagino. Um abraço também pra Franciele aí, tá? E pra toda a família. Carinho. Obrigado, igualmente, pra todos. Guilherme, obrigado, cara. Bom trabalho aí. Valeu, pessoal. Abraço, bom programa. 13. E aí, próximo passo é? Próximo passo é aguardar que eles encerrem esse processo em relativo a ele, né? Eu espero que encerre. Mas acho que tudo indica que sim, né?